Em breve. Em breve ano novo. Daqui para frente vou tentar me amar. Em 2 anos, eu chego aos 40. Já estou na metade da minha vida. Disse um homem na mesma idade que se matou. Essa foi a frase dita por um influencer nos seus últimos dias de vida, aparentemente saudável e tranquilo, no início dos seus 38 anos de idade. Ele não chegou a ver a virada do ano. Ele não chegou a ver 2024. E também ele não aprendeu a se amar. Até quando você vai deixar de viver agora pra morrer amanhã? Sabe, quando eu penso na morte, eu desejaria morrer com uma idade avançada, morando numa casa perto dos meus netos. Eu queria que isso acontecesse quando eu estivesse dormindo. Uma morte indolor, sem sofrimento. Entretanto, existe um problema maior nisso. A morte é imprevisível. Ela não vê idade, não vê cara, não vê coração. E muito menos se importa de como você deseja partir. A única certeza é que um dia ela vem. Mas e se ela não viesse? Imortalidade. Bem, a imortalidade é um conceito de viver como uma forma de vida física ou espiritual durante um período infinito ou inconcebivelmente vasto de tempo. Esse tema está em todos os lugares: livros, quadrinhos, séries de filmes e animes, sendo eles uma possível desculpa só para lolicões. Mas Frieren retrata até que bem esse conceito da imortalidade. E se você não conhece muito bem, eu vou dar um breve resumo sobre o que a história retrata. Lembrando que os episódios citados nesse vídeo vão ser do episódio 1 até o episódio 4, então fique alerta que vai ter spoiler. A história se passa no pós-aventura da maga elfa chamada Frieren, junto com seus companheiros de aventura após uma longa jornada para derrotar o rei demônio. Ou seja, ao invés da gente ver uma saga de aventura, como qualquer outro anime na mesma pegada de RPG, a gente acaba vendo o dia a dia de uma elfa, que devido à sua alta expectativa de vida, papo de mais de 1000 anos, possivelmente, a percepção de tempo dela é diferente, e isso vai confrontar diretamente com a vida dos seus antigos parceiros de aventura, que são meros humanos, e um anão. A Frieren não é alguém imortal, na verdade longe disso, ela envelhece e com o tempo vai chegar a sua hora. Mas a sua expectativa de vida é tão alta que as pessoas dos seus redores nunca vão conseguir verdadeiramente acompanhar. E por uma expectativa tão alta, existe uma percepção de tempo diferente. Por exemplo, na sua maior aventura, junto com seus companheiros, que durou cerca de 10 anos, ela comenta que aquilo foi praticamente nada, basicamente menosprezando esse tempo que ela passou com eles. E parte dessa ignorância tem a ver de como ela lida com os outros à sua volta. E a sua imaturidade enraizada. E por que necessariamente está ligado com amadurecimento? Bem, Frieren ela é uma pessoa que tem um certo traço de egoísmo. Claramente não é proposital, mas é inegável que ela vê o mundo aos seus olhos. Ela vê o mundo na sua perspectiva, seja de tempo, de vida e de costumes. E por causa disso, muitas vezes ela acaba sendo meio inconveniente. O amadurecimento, como muitos pensam, não vem somente da velhice, e sim com a convivência do nosso dia a dia, nossas experiências como um todo. A falácia de amadurecer vem com o envelhecimento cai por terra em Frieren, porque apesar de Frieren ter uma expectativa de vida bem alta, vivendo mais que os demais, e ter vivido muito tempo naquela época, ela não tinha muita experiência. Porque apesar da sua idade, muitas vezes a gente vê a falta de amadurecimento na parte emocional. Como o próprio motivo em si dela querer aprender a fazer magia, ou dela gostar tanto de fazer magia, dela aprender truques novos, ou pelo menos magias aparentemente não úteis assim. Quando ela é questionada do porquê essa ficção, que ela tem, ela responde que não sabe, ou que somente vê como um hobby. Frieren-sama wa naze mahou o atsumete iru no desu ka? Tada no shumi da yo. Mas na verdade a real obsessão por esses grimórios é por causa do seu antigo sentimento de realização que ela tinha ao mostrar suas magias para o Himmel, seu antigo parceiro de aventuras.
ela realmente ficava feliz ao ver a cara dele de surpreso, ou até mesmo ele feliz com as magias. Frieren definitivamente tinha uma satisfação grande ao mostrar seus encantos pra ele. Entretanto, ela não percebe muito isso no momento. Ela percebe logo depois da morte do seu companheiro. E não é instantâneo, demora até que bastante tempo pra ela perceber. E esse companheiro em si é o que aparenta mais a proximidade, tendo em vista que ele é o mais lembrado por ela, dando um indício que talvez poderiam ter sido um par romântico. E eu acredito que isso vai ser mais trabalhado na série. Eu realmente não tenho noção, mas eu acredito, tudo aparenta que sim. Essa saga toda mostra de uma maneira até que bem melancólica sobre suas decisões tomadas e não tomadas no seu passado. E de acordo com o amadurecimento dela da série, ela vai percebendo o quão diferente poderia ter sido se ela tivesse uma mentalidade que ela tem hoje em dia. Bem, ela tem arrependimentos, ela tem frustrações, mas isso é algo que ela vai trabalhando com o tempo. Ela vai pensando, ela vai progredindo e ela vai amadurecendo. Religião. Eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre imortalidade sem esquecer de mencionar a religião. Afinal, o cristianismo é um grande defensor dela. Afinal, o cristianismo tem o conceito da vida eterna e a imortalidade de um Deus. Como outras religiões, elas também defendem a ideia de seu inferno e a passagem dessa vida para a vida espiritual. A vida após a morte variam entre as diferentes religiões, como o judaísmo tradicional, na qual não acredita no inferno, mas sim um processo de purificação de seus pecados para enfim alcançar o céu. O hinduísmo, na qual acredita na reencarnação, onde a alma passa uma série de vidas com o objetivo de gerar aprendizado. O budismo, na qual a visão budista sobre a morte também envolve reencarnação, um ciclo de renascimento que é influenciado pelo karma. Mas eu gostaria de deixar algo bem claro. Enquanto a imortalidade se refere à continuidade eterna, da existência sem a necessidade do renascimento em si, a reencarnação envolve a criança de repetições de ciclos de vida, como se fosse um aprendizado, onde a alma ou espírito passa por diferentes encarnações ao longo do tempo. Ou seja, é necessário que em algum momento você morra. E as religiões são assim como um todo. É necessário que você passe o processo de morte para que você viva eternamente. E se você parar para pensar, a religião tem esse papel fundamental, que ela serve para acalmar as pessoas, Ela serve para acalmar as pessoas do medo da morte. Para os fiéis, a morte é mais de uma passagem para a próxima vida, e não somente o fim dela, como ateus ou até mesmo agnósticos já acreditam. E por quê? Qual o motivo de eu dar tanta ênfase assim na religião? O mundo de Frieren não é diferente. A religião existe nesse mundo. Aliás, um dos gentios companheiros dela é um padre degenerado. Eiter é um alcoólatra, porém uma pessoa gentil, pelas poucas vezes que a gente vê ele, ao menos. E bem, ele aparenta ser uma pessoa segura de si, sem medo da morte, e amadurece ao mesmo tempo que envelhece. Com o tempo ele para de beber, vira responsável e um ótimo conselheiro. Frieren percebe isso quando ela vai fazer uma pequena visita para ele, onde observa que ele está nos cuidados de um aprendiz, não a criança que ele resgatou. Mas Eiter está mais velho, a morte está mais próxima dele. Isso começa a gerar uma preocupação. O Eiter tem medo de morrer. E é chegada a hora dos dois conversarem sobre isso e pôr sua fé em prática. Eiter não diz ser maduro, como muitos pensam. Na realidade, foi mais uma das máscaras que ele usou. Por ter uma certa idade avançada, como também nome, ele decidiu seguir assim. Ele também começa a dizer sobre sua deusa, que quando chegar aos céus será recompensado por ela e receberá vários elogios. E parte desse pensamento é por ele ter participado do grupo que salvou aquele mundo. E esse elogio, na religião dele, é um conceito de honra muito grande, e vai sendo reforçada com o tempo no anime. Mas que para isso acontecer, infelizmente, ele vai ter que esperar.
porque ele ainda está vivo. Então, esse encontro com a deusa iria demorar um tempo. E aí que Frieren rebate o padre, dizendo: então eu vou te elogiar aqui. E ela chega próximo dele e faz um simples gesto de cafuné nele, mostrando sua gratidão e um carinho que ela tem pelo seu querido amigo. Mostrando que, pelo menos no agora, ela tá aqui. E que ele não precisaria esperar morrer para finalmente ser elogiado.